Atenção, atenção, Sereto News, chegando com péssima notícia para o torcedor do Corinthians. Foi constatada uma lesão no menisco do Renato Augusto. E ele deve ficar pelo menos 2 meses fora do Corinthians. Se o Corinthians tinha Renato Augusto dependência, agora a situação vai ficar bastante complicada. Eu dou detalhes da contusão do Renato Augusto para você agora no Sereto News. E olha, esquece essa história de terãs no Corinthians. Isso é fake. Isso é piada. Isso é uma piada de mau gosto. Terãs não vem para o Corinthians. Eu explico para você também. Agora, Sereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, faça a inscrição no canal do Sereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença e deixe o seu sininho, aperte o seu sininho e o seu comentário, deixe o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante, o seu comentário faz toda a diferença. Em nome de Aposta Ganha, tem final do Campeonato Paulista hoje entre Palmeiras e Água Santa. Aposte na zebra. Aposte no Água Santa porque você não vai se arrepender. Aposte na zebra. Eu apostei no Água Santa no primeiro jogo e me dei bem. Aposte no Água Santa você também com o meu link. Você ganha R$5 na primeira aposta. A Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. E a péssima notícia para o torcedor corintiano, o Renato Augusto vai ter que passar por uma artroscopia no joelho direito, é um procedimento para correção do menisco no joelho. Ele vai passar por essa cirurgia nos próximos dias. O meio-campista, o Renato Augusto, passou por exames clínicos e de imagem no joelho direito, após deixar o campo na vitória do Corinthians diante do Liverpool do Uruguai na última quinta-feira pela Conmebol Libertadores, e foi constatada uma lesão meniscal medial no joelho direito. Não era uma contusão tão grave quanto se imaginava, né? Poderia ter sido uma contusão mais grave, poderia ter sido uma contusão, por exemplo, no ligamento colateral do joelho. Essa contusão não aconteceu, é apenas uma contusão no menisco, mas mesmo assim o Renato Augusto vai ter que passar por uma artroscopia nos próximos dias e desde já ele realiza tratamentos no local. A lesão constatada é diferente da lesão ligamentar que o atleta passou e se recuperou, portanto, já estava recuperado, ficou quase um mês fora do time do Corinthians, mas depois acabou se machucando novamente. Logo no primeiro jogo da volta dele para o time do Corinthians, ele acabou se machucando novamente. A previsão, a comissão médica do Corinthians, o departamento médico do Corinthians não dá uma previsão de retorno, mas normalmente, nesse tipo de contusão, a previsão é de mais ou menos de 2 a 3 meses fora do time. Como é uma artroscopia, provavelmente o Renato Augusto deve ficar por volta de 2 meses fora do time. Isso numa previsão mais otimista. E se ele ficar 2 meses fora do time, ele vai ficar de fora de pelo menos 8 jogos do campeonato, aliás, em 2 meses, atenção, em 2 meses, o Corinthians vai fazer 14 jogos. Porque faz 7 jogos nesse mês, mais 7 jogos no mês que vem. Então, se o Renato Augusto ficar de fora de 2 meses longe do time, ele vai ficar de fora de pelo menos 14 jogos. É muita coisa, tendo em vista que o Corinthians tem a Renato Augusto dependência. O Corinthians não consegue ganhar sem o Renato Augusto. A previsão de volta do Renato Augusto para o time do Corinthians é no jogo contra o Independente Del Valle no dia 8 de junho. No jogo de volta contra o Independente Del Valle no dia 8 de junho. Para se ter uma ideia de quanto o Corinthians depende do Renato Augusto para vencer um jogo no campeonato, na Libertadores, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, enfim, o Corinthians está invicto com o Renato Augusto em campo.
na atual temporada. Com o Renato Augusto em campo, o Corinthians não perdeu nenhum jogo. Na atual temporada foram 7 vitórias e 4 empates, 75% de aproveitamento. Agora, sem o Renato Augusto, o Corinthians não ganhou nenhum jogo. Sem o Renato Augusto foram 2 jogos e 2 derrotas. Aliás, 3 jogos, né? 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. 2 derrotas e 1 empate sem o Renato Augusto. Então fica muito difícil realmente sem o Renato Augusto. Uma lesão meniscal medial no joelho direito, ele vai passar por uma artroscopia nos próximos dias e provavelmente estará recuperado nos próximos 2 meses. Agora, o Fernando Lázaro vai ter que se virar sem o Renato Augusto. Ele vai ter que encontrar uma maneira de jogar sem o Renato Augusto, porque o Corinthians não vai contratar um jogador para o lugar do Renato Augusto. Agora, para a primeira fase da Libertadores da América, isso não é possível, a não ser que o Corinthians contrate até o dia 20 de junho, até o dia 20 de abril, que o Corinthians consiga contratar um jogador para o lugar do Renato Augusto, porque a janela para o futebol brasileiro está estendida até o dia 20 de abril. Isso dificilmente vai acontecer. Os jogadores já foram inscritos na Libertadores da América. Então, o Corinthians vai ter que se virar com o que tem, a não ser que contrate depois, no mês de julho, quando a janela estiver aberta novamente, a janela de transferências. Tem que se virar com o que tem. Com o que tem é o seguinte, é o Maicon, que não foi bem, é o Paulinho, é o Pedro, tem que botar o Pedro para jogar, é o Biro, quem mais? É o Matheus Araújo. Bota a molecada para jogar, dá um jeito, muda o esquema. É o Barleta, é o Christian Barleta, muda o esquema de jogar. Bota esses moleques para jogar. Para de ficar nessa história dessa Renato Augusto dependência. O Renato Augusto é muito bom de bola. É um jogador fora de série. É um jogador fora do normal. É um jogador acima da média. Mas não dá para viver só do Renato Augusto. O Corinthians já viveu a sua história vitoriosa, sem grandes jogadores. O Corinthians sempre teve jogadores muito esforçados, jogadores que conseguiam superar na raça e na vontade a deficiência técnica. Vai ter que ser assim de novo. Não é possível que um jogador de fora do time, o time desande do jeito que desanda. Aí fica na conta do técnico. O técnico tem que encontrar uma maneira de botar o time para jogar sem o Renato Augusto. O técnico agora tem que mostrar que tem repertório para montar um time com um esquema tático diferente, com um sistema tático diferente, com um modelo de jogo diferente, joga com 3 volantes, joga com 3 zagueiros, sei lá, joga com 3 atacantes, joga de um jeito diferente. Bota o Juliano para fazer essa função, bota o Paulinho para fazer essa função, bota outro cara, bota o Matheus Araújo, que é da base, para fazer essa função, bota o Watson para fazer essa função, mas tem que encontrar uma maneira de jogar sem o Renato Augusto. Olha, eu quero aproveitar esse vídeo aqui para dizer uma coisa, e até um desabafo. Eu estou há 2 meses nessa nova plataforma, que é o YouTube, que é uma plataforma fascinante, uma plataforma que eu gosto muito, que me dá o direito e me dá a oportunidade de trocar uma ideia com você diretamente, de conversar com você, de interagir com você. É uma plataforma muito bacana mesmo e eu não me arrependo de ter trocado de plataforma. Graças a Deus, a cada dia que passa, o canal do Cereto sobe e sobe cada vez mais. Só que acontece o seguinte, todos os dias eu tenho que desmentir informações e isso está ficando chato. Em vez de passar a informação correta, eu tenho que desmentir informações. E muita gente me pergunta, Cereto, é verdade que está trazendo fulano de tal? Cereto, é verdade que está trazendo cicrano? É o seguinte, o jornalista, e aí a gente tem que saber diferenciar de quem é jornalista, de quem não é jornalista, de quem apura informações e de quem não apura informações. O jornalista recebe a informação, apura a informação, checa de um lado, checa do outro, para depois publicar a informação. E mesmo assim, às vezes erra.
como eu já errei algumas vezes. Mas quando eu erro, eu sou o primeiro que venho aqui e peço desculpas, dou a cara para bater. Agora, a bola da vez é a história do Terans, meia ofensivo do Atlético Paranaense, jogador uruguaio que estaria sendo negociado com o Corinthians. Até um documento foi divulgado nos grupos de WhatsApp, dando conta de que o Terans foi liberado para um empresário, para que esse empresário pudesse negociar com o Corinthians. Eu recebi esse documento. Eu não vou publicar esse documento, porque esse documento tem toda a cara de ser fake. Eu conversei com pessoas ligadas ao Atlético Paranaense, conversei com o diretor do Atlético Paranaense, conversei com o responsável pela carreira do Terans, conversei com pessoas ligadas ao Corinthians e todos desmentiram. Todos trataram a notícia como piada. Todos trataram a notícia como piada. Então eu não sei de onde surgiu essa informação, de onde surge, quem planta essa informação, qual o interesse de plantar uma informação dessa, e acaba os jornalistas sérios, quem trabalha nos meios sérios de comunicação, em vez de perder o tempo, gastar o tempo apurando informações mais sérias, tem que gastar o tempo apurando informações de que não existem, né? De que não existem. E isso já aconteceu tantas e tantas vezes. Eu já fiz uma live a respeito explicando essa situação. Pô, quanta especulação, quanta boataria, quanta mentira envolve o time do Corinthians. A quem interessa plantar tanta mentira? A quem interessa plantar tanta boataria? A quem interessa plantar tanta notícia fake no Corinthians? Não existe essa história do Terans no Corinthians. Não existe. É mentira, é boato, é fake. Se for verdade, eu vou ser o primeiro a dizer aqui que é verdade. Agora, mais do que nunca, tem que tomar cuidado, porque todo mundo agora vai ficar em cima da história de que quem vai contratar para o lugar do Renato Augusto, porque está precisando contratar alguém para o lugar do Renato Augusto. O Corinthians não vai contratar ninguém para o lugar do Renato Augusto, pelo menos por enquanto, pelo menos nessa janela. A segunda janela abre no mês de julho, tá? A segunda janela abre no mês de julho. Até abrir a segunda janela no mês de julho, o Corinthians não vai tentar nenhum tipo de contratação. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, por exemplo, você que nos escreve, você que participa aqui nesse domingão de Páscoa. Quem é que está participando aqui? Quem é que está participando pelo comentário? Ative o sininho para receber todas as notificações. Tem comentário, Tom? Tem comentário ou não tem comentário hoje aqui nesse domingão de Páscoa? Eu mandei comentário para você. Ou será que o Coelho pegou os comentários e o Coelho saiu correndo com os comentários? Não tem comentário? Ah, não tem comentário, não tem comentário. O Tom tá me dizendo que não tem comentário. Então deixa o seu comentário para o próximo. Deixa o seu comentário para o próximo vídeo, tá bom? Quem que você acha que o Corinthians deveria escalar para o lugar do Renato Augusto? Tem que encontrar alguém para escalar para o lugar do Renato Augusto. Então deixe o seu comentário aí, porque eu leio todos os comentários. Ative o sininho para receber todas as notificações e me segue nas redes sociais. @CardosCereto no Instagram, @CardosCereto no Twitter, @Cardos.Cereto no Kawaii e Cardos.Cereto também no TikTok. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Excelente Páscoa para você com muito chocolate. Tchau!